Você sabia aí que os hormônios eles podem causar alterações físicas e emocionais? Você sabia disso? Você tinha parado para pensar? Então vamos conversar com a endocrinologista, doutora Núria Frade. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Muito linda. Você, bom doutora. Obrigada. Obrigada. Você tá com cara de doutora, não. Você tá com cara de irmã da doutora. Tá muito jovem, doutora. Muito obrigada. Conta pra gente sobre essa questão de hormônios, né? Porque quando a gente fala, quando faz endocrinologista, você lembra de tireoide. Parece que é uma coisa que fica mais marcada na gente, né? Endocrinologista, tireoide. E não é somente, isso, né? Na verdade, no sistema endocrinológico, ele é complexo, né? Sim. São vários hormônios, que os hormônios, né, são substâncias produzidas por glândulas, e nós temos várias glândulas, vários hormônios que agem em todo o sistema, né? O sistema endócrino, hoje, que a gente sabe, né? Hoje é mais comum que a maioria das pessoas tem algum acometimento na glândula tireoide. E o que acontece? Na verdade, ela também altera muito a questão que a gente está falando do humor, né? Eita! Então, isso tem muita até alteração relação, física também. A alteração física. E essas alterações físicas, por exemplo, pode ser cansaço, fadiga, essas coisas todas? Aumento de peso, não? Sim, o aumento de peso, o estresse no geral, o cansaço, tanto mental quanto físico. A pessoa não consegue fazer suas atividades diárias com tanto destreza. Sim. Então, isso tudo vai fazer uma alteração, né? E a gente pode perceber que tem alguns hormônios, né, que agem com tanto no homem quanto na mulher igualmente. Sim. Mas tem muitos específicos, né? Tanto da mulher Sim. quanto também mais específicos do homem, né? Aqui, uma curiosidade. A quantidade de hormônios que homem e mulher têm são, assim, por exemplo, os homens têm uma quantidade maior, não falo de dosagem, tipos de hormônios diferentes, que a mulher, ou eles são muito parecidos? Determinados. Alguns, quando a gente fala determinados como tireoide, como hormônio tireoidiano, os níveis de normalidade, tanto homem quanto mulher, é o mesmo, tá? Não varia. Mas quando a gente chega a abordar os hormônios sexuais, sim, esse varia de homem para mulher. Entendi, né? Então, os homens já têm um nível de testosterona 20, 30 vezes mais do que a mulher. Sim. E então, nessa fase, até a liberação desses hormônios é diferente nos hormônios sexuais do homem e da mulher. Tem até uma imagem ali, doutora. Explica pra gente, por favor. Isso, ali ilustra o nosso sistema endocrinológico, todas as glândulas, né? Certo. Que está representado, cada órgão, porque na verdade a gente tem um sistema endócrino onde que a glândula mestre nossa é a pineal, que é o sistema endócrino, hipotálamo, hipófise, e gônada, que é o órgão, né? Que está relacionado. Todos eles começam toda a correlação diretamente com a questão do controle desse eixo, hipófise e hipotálamo, que faz toda a coordenação, tanto das glândulas tireoide quanto da adrenal, que a adrenal hoje a gente sabe que todo mundo está num nível de estresse muito grande, trabalho, essa questão dessa busca, dessa ansiedade pelo futuro. Então, hoje, a gente sabe que o hormônio do estresse está totalmente direcionado, que é o cortisol. Ele é um hormônio produzido pela adrenal. Nesse caso, tanto em homem quanto mulheres são iguais. Já os direcionados aos os hormônios sexuais fazem uma diferenciação. Tem até uma outra imagem ali. Explica pra gente o que seria isso, doutora. Sim, nessa diferenciação a gente sabe que os homens, ele tem um ritmo cíclico de liberação. Ele não tem uma variação igual a mulher, que é mensal através do ciclo menstrual. Os homens têm, ao longo da vida, toda a única coisa que vai separar é de acordo com a idade. A gente entra na parte de puberdade, onde que realmente o eixo da hipófise é maturado. E nisso é liberado esses hormônios que começa a puberdade, o homem aos 12 anos, e começa a ter um aumento da produção. Desde aquele dos hormônios, da testosterona. E esse hormônio, ele ganha um alcance maior aos 20 anos e ao longo da vida ele vai ter uma queda, mas a liberação é contínua.
sabendo que a testosterona está direcionada, né, totalmente nele, na questão do humor, no desempenho, na maturação dos órgãos, no crescimento, na questão do pelo, no engrossar a voz. Então, isso é muito fundamental, esses hormônios, porque caso, de acordo com alguma patologia, alguma doença que acontece de acordo com a fase da idade desse homem e compromete ou uma maior liberação desse hormônio, que é a testosterona, ou uma diminuição, vai alterar na questão física do homem. Quando você fala humor, a testosterona, como que seria? Essa alteração? Está totalmente direcionada. A gente sabe que o homem hoje, o que está muito acontecendo é a obesidade. A obesidade é um dos grandes fatores que fazem a redução da produção dos níveis de testosterona. Olha! E a própria também a falta de atividade física, o sedentarismo, o estilo de vida, faz com que as pessoas estão com menor produção. Nessa menor produção, o homem tende a ficar mais apático, raciocínio fica ruim, o sono também. Em contrapartida, o excesso também de testosterona causa maior irritabilidade. Então, isso a gente vê tanto no homem quanto na mulher, mas também como a testosterona é um hormônio bem específico masculino por produção, né? Sim. 20, 30 vezes mais. Mas isso não quer dizer que na mulher não seja fundamental. A testosterona na mulher é totalmente fundamental para libido, disposição, memória. Atitude. Tudo, atitude, total. Tanto no homem quanto na mulher. A única diferenciação é as formas, né? Entendi. Que acontece. Tem até uma outra imagem. Esse gráfico, explica pra gente, doutora. Isso, nessa diferenciação, Carol, como eu estava te falando, a mulher, ela já tem uma liberação que não é diferente do homem, que não é circadiana. É uma liberação que vai variar dos hormônios de acordo com o ciclo menstrual. Sim. Então, na primeira fase que a gente vê ali, a gente vê a fase que inicia com o primeiro dia da menstruação, é a fase onde que o hormônio, né, produzido pela hipófise, que é o FSH, ela começa a subir e, consequentemente, o hormônio o estrogênio também começa a subir. Sim. E que esse estrogênio está responsável por quê? Ele está responsável por aumento da lubrificação, mas ele também é responsável pelo inchaço, edema, mas é ele que também conduz toda uma questão de formação do corpo da mulher, da cintura, relação quadril-cintura. Então, a gente tem que observar bem essa questão dos hormônios de acordo com a fase. E logo depois que a gente vê essa fase primeira fase do ciclo, né, menstrual, que a gente chama esse ciclo, né, de fase folicular, que ele também é o responsável pela maturação do folículo, para até que acontece a ovulação. Certo. A segunda fase desse ciclo que acontece é a fase, né, que a gente fala de meio ciclo, ou se não a fase ovulatória, onde que a gente já percebe que há um aumento já de outros hormônios, uma queda um pouco desse estrógeno e o aumento, né, um pico início da elevação da progesterona. E nessa fase de final da fase folicular para início dessa fase de ovulação, a mulher também há uma mudança a temperatura do corpo também aumenta. Olha, interessante. Então, tem muita essa variação e que a gente pode perceber. E quando fala dos calorão que as mulheres sentem, tem a ver? Não, aí esse já é uma fase que posterior. porque no caso já quando esse eixo já está acabando por causa da questão da menopausa, aí vem o fogacho, vem esses calorão. Sim. Esse calor é um marcador até que muitas mulheres que fazem tabelinha querendo questão de uma gestação, de programar, ela consegue perceber se está ovulando pelo aumento da temperatura corporal, que acontece nesse período pré-ovulação. Agora, logo depois dessa fase da ovulação, a gente tem, que a gente fala, a terceira fase do ciclo, que a gente vê muita alteração realmente do corpo da mulher e do humor. Porque ela tem uma tendência de, logo depois da ovulação, um cansaço, uma fadiga.
Entendi. Logo depois desse período de eclosão. Às vezes aquela fraqueza. A fraqueza dificulta tanto também no raciocínio, na disposição, no trabalho. Então, você vê essa alteração que a gente considera que está ainda nessa fase de meio ciclo, mas é o logo após o período de ovulação. Sim. É onde que você começa a ter essa queda desse estrógeno e o aumento do outro hormônio, que é a progesterona, que vai formar, né, o corpo lúteo. E nesse período que aí a gente entra na fase que a gente chama, que é a fase da TPM. A danada TPM vem a fase onde que a progesterona chega a seus níveis mais elevados. Entendi. Esse gráfico aí, ele significa o quê, doutora? Nesse gráfico, a gente está representando que, na verdade, é o ciclo, né? Todo da evolução, de acordo com a idade, que independente se é fisiologia, os nossos hormônios, tanto no homem quanto na mulher, eles vão ter um aumento significativo até aos 20 anos de idade. Sim. E após os 20 anos de idade, há uma queda, né? Com 30 anos já começa todos esses hormônios a caírem. Sim. Fisiologicamente, né? Tanto a progesterona quanto o estrógeno, quanto a aldeia, que está relacionado com disposição, que é um hormônio produzido pela adrenal. Certo. Então, eu falo que independente da questão, é uma evolução. A gente vai ter um envelhecimento e esses hormônios vão ter uma tendência a ter a queda na produção pelos esses órgãos. Que hoje a gente trabalha muito, essa é uma modulação, né, hormonal, está direcionada a isso. Os hormônios, eles vão caindo com a idade, mas você não precisa deixar isso acontecer. A gente vai fazer uma modulação. A modulação seria a reposição hormonal ou são coisas diferentes? Isso, é a reposição. As pessoas são resistentes a isso? Ou não? Como que é, doutora? Hoje a procura está cada vez maior, né? Depois de sair desse mito de que hormônio dá câncer, então as pessoas estão mais, que os novos estudos mostraram que não está totalmente relacionado a isso, que se a gente fosse pensar, né, diretamente isso, hoje quase todas as mulheres usam anticoncepcional e nem por causa do uso anticoncepcional estão desenvolvendo câncer. Então, a gente sabe que a progesterona mesmo é necessária para a mulher, é bem benéfica para a proteção do câncer de mama. Então, quando a gente vê naquela fase do ciclo menstrual, de alterações, uma das coisas que a gente vê muitas patologias relacionadas naquela alterações de acordo com o fluxo menstrual. Ou seja, a pessoa tem um fluxo menstrual aumentado, isso vai dar porta para a investigação de alguma patologia, se tiver muita cólica, se é uma endometriose ou se é uma síndrome de ovário policístico. Isso tudo vai nos dar relação para poder ver se os níveis de hormônios estão alterados e se muitas vezes nesses casos que eu te citei agora de síndrome de ovário policístico, quando endometriose, a mulher tem muita deficiência da progesterona. E é a hora que você trata fazendo a reposição com a progesterona nessas pacientes, principalmente que a progesterona é protetora mamária contra câncer de mama. Oh, interessante. Doutora, o que você deixaria assim como consideração final para essa câmera, pessoal que está nos assistindo, com relação a essa questão aí de hormônios com alterações físicas e emocionais? Que está totalmente direcionado a essa relação, que todos os hormônios ele influenciam sim, tanto na cognição, quanto na memória, quanto no raciocínio, estudo, no humor, que tanto a queda quanto os níveis elevados vai sim causar alterações, tanto físicas quanto mentais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.